Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Chegamos agora à nossa nona semana nesse primeiro trimestre de 2022 e como você já sabe, a cada semana nós postamos aqui no meu canal Arilton Oliveira um estudo da lição para que possa ajudar você, não só no aprendizado, mas a você também que é professor da Escola Sabatina e que gosta, no sábado, estar bem preparado para trazer o alimento aos alunos da sua classe, tá bem? Muito feliz em poder estar com vocês mais uma vez. Chegamos aí à nossa nona lição e eu quero convidar você que não é inscrito ainda no meu canal a se inscrever. Por gentileza, se inscreva. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like. Ative o sininho para você também receber as novidades do canal. Todas as semanas nós temos postado os vídeos inéditos e você sabe que o objetivo desse canal é ajudar as pessoas a conhecer mais da palavra de Deus, aprofundar sua caminhada espiritual com Jesus. E você é muito bem-vindo, tá bem? Quero convidar você então antes de começarmos o estudo dessa lição, e vamos aprender hoje sobre Jesus, o sacrifício perfeito. Eu pergunto, você já está aí com a lição da Escola Sabatina em mãos? A minha está aqui, ó. Estamos estudando esse primeiro trimestre, o livro de Hebreus, né? A mensagem para os últimos dias. Eu espero que você já tenha a sua lição. Se você não tem ainda, basta acessar o site cpb.com.br, fazer a sua assinatura anual ou comprar sua lição avulsa para você ter acesso a esse alimento espiritual tão necessário para os nossos dias, tá bem? Jesus, o sacrifício perfeito, é o tema que hoje nós vamos estudar. Antes, porém, de abrirmos a palavra de Deus, quero convidar você a fazermos uma breve oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para o estudo que vamos ter agora. Tudo bem? Então, ora comigo se você puder. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos agora para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso professor e que o livro de Hebreus traga ao nosso coração hoje a mensagem que nós tanto precisamos ouvir para nos fortalecer em nossa caminhada cristã. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse momento e que os momentos a seguir sejam guiados pelo Teu Espírito. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, muito obrigado você que tem reservado tempo aí para estudar a lição da Escola Sabatina, esse alimento espiritual que não pode faltar em nossas mesas. O verso para decorar, né, Hebreus 10, 14, foi o texto que a lição escolheu, diz aí, porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, com uma única oferta. Quem é esse que ofereceu-se uma única vez para aperfeiçoar aqueles que estão sendo santificados? O autor de Hebreus, que nós queremos ser Paulo, está falando do próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus que uma vez por todas foi sacrificado em nosso favor, para aperfeiçoar aqueles que estão sendo santificados, disse a lição. Interessante que na lição dessa semana, o livro de Hebreus, ele analisou o evento da cruz, a cruz de Cristo. E o autor da lição disse que na literatura romana havia pouca referência à cruz, mas as escassas referências feitas à cruz apresentavam sempre a cruz como um instrumento de vergonha. É por isso que a crucifixão era um tipo de punição criada pelos próprios romanos. E você se lembra que foi o Império Romano quem decretou a crucifixão de Jesus. Já na literatura judaica, antes do evento da cruz, a cruz era um símbolo de maldição. E é por isso que lá em Deuteronômio 21, 23, Moisés escreveu: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A expressão usada por Moisés aqui, madeiro, ela vai ser uma expressão também usada por Jesus no diálogo lá em João capítulo 3 com Nicodemos, quando Jesus disse que assim como Moisés levantou a haste ou a serpente de bronze numa haste, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E a expressão aqui é a mesma, a expressão do madeiro. Então, antes do evento da cruz,
Mesmo na literatura judaica, no Antigo Testamento também, era dito que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Bom, essas profecias vão se cumprir na vida e no ministério de Jesus, e ele se torna maldito em nosso lugar, como será a ênfase da lição essa semana, tá bem? Por falar em Jesus ser maldito e morrer em nosso lugar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma live que eu fiz falando a respeito do domingo de Páscoa. E nessa live, intitulada Domingo de Páscoa, eu falo exatamente sobre o ano, o mês, o dia e a hora da morte de Jesus. Então vou deixar a descrição para você aqui no vídeo, para você depois assistir essa live, o Domingo de Páscoa, para você entender melhor como que Jesus é o maldito na cruz do Calvário, tá bem? Bom, a lição também falou para nós de que a visão da cruz ela foi completamente mudada com o glorioso sacrifício de Jesus. E até o apóstolo Paulo vai passar a chamar o evangelho de a palavra da cruz. Graças a essa mudança que aconteceu, o evento cruz mudou tudo. E essa mudança envolveu o perfeito sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário por todos nós. Esse é o tema da lição. Jesus, o sacrifício perfeito. A lição de domingo trouxe uma pergunta, né? Para mim e para você. Por que eram necessários os sacrifícios? Por que os sacrifícios eram necessários? Essa foi a pergunta que a lição de domingo nos trouxe. A lição relembrou que nos tempos antigos, as alianças elas eram celebradas com sangue. Tá lembrado? Quando uma aliança era celebrada, muitas vezes ali um animal era partido e ambas as partes, né, aqueles que estavam firmando a aliança, eles tinham que passar caminhando entre as duas partes do animal. Então esse era um ritual que falava a respeito da aliança. Isso aconteceu na aliança que Deus fez com Abraão. Isso apontava para o destino de quem quebrasse a aliança. Assim como aquele animal havia sido morto para que a aliança fosse firmada, quem quebrasse a aliança deveria morrer como aquele animal morria. Esse era o simbolismo. Agora em Hebreus 9,15, Paulo vem e diz assim: por isso mesmo ele, falando de Jesus, é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa de herança ou de herança eterna aqueles que têm sido chamados. Paulo vem e diz que havia ali a morte para a remissão dos que viviam sob a primeira aliança. Então nós já estudamos semana passada a respeito da nova aliança. Na realidade é Deus, de tempos em tempos, restaurando a aliança com o seu povo. E agora Cristo vem para afirmar a aliança eterna, ou a nova aliança. Israel não foi fiel à aliança que Deus firmou com ele. Como eu acabei de explicar, o destino deveria ser a morte. E então Deus passou a enfrentar um dilema. Israel não foi fiel. Então agora a aliança exigia a morte do transgressor, a morte do povo de Israel. Mas Deus amava Israel e não queria que esse povo morresse. Por outro lado, se Deus desviasse seus olhos de punir a Israel, os seus mandamentos seriam invalidados e o mundo mergulharia num caos, como disse a lição. Como que Deus resolveu esse dilema em não destruir Israel e não permitir que sua lei fosse invalidada? A solução divina foi Jesus. Foi enviar Jesus como um sacrifício perfeito. Assim ele defenderia a santidade da sua lei e ao mesmo tempo salvaria aquele que violasse a lei. Assim Deus resolveu o dilema, enviando Cristo para morrer por todos nós. É por isso, meus amigos, que é tão especial esse tema do sacrifício. Por que era necessário então sacrifícios? Porque naquela primeira aliança, todos os animais que morriam, eles apontavam para o Messias vindouro. E por falar em apontar para o Messias, a lição de segunda nos disse que haviam diversos tipos de sacrifícios e ofertas celebrados lá em Israel. Porque cada um aspecto dessas ofertas
apresentavam um aspecto do Messias, ou da obra do Messias. E a lição enumerou pelo menos 5 tipos de sacrifícios. Ainda que a morte do cordeiro fosse o sacrifício mais comum, mais conhecido, inclusive dos cristãos de hoje, até porque existe a interpretação de João 1,29, né? Quando João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sistema de sacrifícios em Israel tinha diferentes tipos de ofertas, pelo menos 5. Vamos ver brevemente quais eram essas 5 ofertas? Primeiro, era a oferta de holocausto, ou oferta queimada. Esse nome era dado porque todo animal que era levado até o santuário e morria, deveria depois ser colocado sobre o altar e então a sua carne deveria ser consumida. É verdade que em certos tipos de ofertas, partes da carne era comida pelos sacerdotes. E ao sacerdote comer esta carne e entrar no santuário, ele estava transferindo a culpa do pecador para o animal e do animal para o santuário. Eu vou explicar melhor isso daqui a pouquinho. Então, essa era a primeira oferta, a oferta de holocausto ou oferta queimada. O segundo tipo era a oferta de cereais. E você sabe que naqueles tempos da Palestina, eles plantavam lá a cevada, o trigo, a aveia. Veja, esses cereais que eram plantados eram levados também para o santuário. E essas ofertas de cereais, elas falavam da gratidão que Deus tinha no seu coração por saber que Deus havia sustentado o seu povo. Era lógico que a chuva e o sol, Deus é quem enviava. E em cada colheita que eles realizavam, eles estavam seguros de que Deus era o provedor. Então, ofertas de cereais, ofertas de gratidão. A lição falou sobre um terceiro tipo de oferta, que foi a oferta de sacrifício pacífico. Por que sacrifício pacífico? Porque era uma reunião de amigos e familiares, onde eles ofereciam ali um sacrifício para celebrar a paz, para celebrar um momento de prosperidade, de tranquilidade. Por isso, oferta pacífica. Era uma oferta que deveria ser realizada em comunidade, uma refeição comunitária. O quarto tipo de oferta, a oferta pelo pecado ou oferta por purificação. Essa oferta diretamente era para aqueles pecados que o israelita havia cometido. E você sabe que para cada tipo de pecado lá em Israel, havia um tipo de animal que deveria ser oferecido. Então, esta oferta pelo pecado ou por purificação era a oferta que o israelita levava até o santuário. E 5, a oferta pela culpa ou reparação é quando a pessoa oferecia perdão e havia condições de restituir ou de reparar o erro que havia sido cometido. Você vai se lembrar que havia a lei onde uma pessoa se roubasse, por exemplo, um boi, deveria devolver 5 vezes mais. Então, era uma oferta que a pessoa confessava o seu pecado, mas havia também a possibilidade de restituição. Pois bem, todas essas ofertas, elas apontavam para a cruz, para o sacrifício perfeito, que um dia Jesus viria realizar em favor de todos nós. E na lição de terça, chegamos a esse momento glorioso onde Cristo realiza o sacrifício perfeito. Hebreus 7, 27, a lição trouxe esse texto para nós, e Hebreus 7, 27 diz assim: que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Veja, Hebreus 7, 27 está fazendo uma comparação entre os sumos sacerdotes do sistema levítico e o sacerdócio que Jesus desenvolveu. E Paulo está sendo claro em dizer que aqueles ofereciam um sacrifício imperfeito. Primeiro porque eles mesmos não podiam representar perfeitamente o caráter de Deus, visto serem pecadores. Então, primeiro os sacerdotes tinham que oferecer uma oferta pelo seu pecado. Até mesmo o sumo sacerdote fazia isso no dia da expiação. E depois ele oferecia então o sacrifício pelo povo. Por quê? Porque ele também era pecador. Ele também carecia da graça. Ele também precisava olhar para o futuro com a esperança de que o Messias viesse mudar tudo aquilo.
Mas Cristo não. Cristo é perfeito. Cristo nunca pecou. Ele disse certa vez, né? Quem de vós me convence do pecado? Ou seja, quem aqui pode apontar em mim um único pecado? Então Cristo, diferente do sacerdócio levítico, ele nunca pecou. Ele não precisava oferecer oferta por si mesmo. E há um segundo ponto. Aqueles sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios continuamente. Segunda, terça, quarta, quinta. Por quê? Porque todos os dias havia um pecado. E então todos os dias os animais morriam. E os sacrifícios eram diários. E por que os sacrifícios aconteciam várias vezes? Porque de fato a morte daqueles animais, como diz o autor de Hebreus, né? O sangue de touros, bodes e bezerros não pode de fato purificar as pessoas, mas sim o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, para quem eles apontam. Você entendeu? O defeito desse sistema, a imperfeição. Mas agora vem Cristo. E o autor de Hebreus diz, por isso fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Esse foi o perfeito sacrifício de Cristo. E ele foi perfeito porque Jesus não precisava ter morrido. Porque a Bíblia é clara em ensinar que o salário do pecado é a morte. Mas Cristo nunca pecou, então ele não precisava ter morrido. E por que é que ele morreu? Porque ele morre uma morte expiatória, vicária. Ele morre em lugar de, ele morre em favor nosso. Por isso o sacrifício foi perfeito. Há um outro detalhe, uma vez para sempre. Essa declaração de Paulo de que ele ofereceu um sacrifício uma vez para sempre tem implicações incríveis. A primeira delas, ele foi eficaz e nunca será superado. O sacrifício de Cristo nunca será superado. Não nos é necessário um outro plano de salvação. Nós não precisamos de que alguma coisa aconteça para dar ao homem o direito de vida eterna. Isso já foi conquistado na cruz do Calvário. É meu direito, é seu direito. Nos resta agora nos apossarmos desta tão grande salvação que Deus nos oferece. E como a gente se apossa disso? Confiando nos méritos de Cristo, que morreu no Calvário para salvar a todos nós. Entregando nossa vida ao Senhor Jesus e vivendo uma vida de santidade ao lado dele. Essa é a primeira implicação. Segunda implicação, os diferentes tipos de sacrifícios ensinam que Jesus não apenas purifica do pecado, mas provê também santificação. Ou seja, o sangue de Cristo nos limpa dos pecados, mas nos consagra para que vivamos uma vida de confiança e de serviço como sacerdotes agora. A isso nós chamamos o sacerdócio universal de todos os crentes. Pedro falou disso, né? Lá em sua carta, quando ele declara, porque vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Veja, nação santa. Povo adquirido como propriedade exclusiva de Deus, a fim de que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o sacrifício de Cristo uma vez para sempre tem implicações. A primeira delas é que ele nos livra da consequência do pecado, que é a morte, mas não só isso, ele também nos leva à santificação e nos leva ao serviço. Deixa eu abrir um parêntese para você aqui. Vivemos hoje num mundo onde o cristianismo parece que se resume a alguns encontros semanais onde se louva a Deus, às vezes se estuda a palavra e apenas isso. Mas é muito mais que isso. Viver a religião cristã na sua essência é sermos salvos das consequências do pecado, da morte eterna, e isso acontece quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, mas é também viver uma vida de santidade. E quando eu falo viver uma vida de santidade, eu quero relembrar a você quando a Bíblia diz de que a santificação ela é importantíssima e sem ela ninguém verá o Senhor. Santificação é uma vida dirigida pelo Espírito Santo, é uma vida vivida de acordo com a lei de Deus, com a vontade expressa de Deus. Mas o que a gente mais testemunha hoje
São religiões que não se importam com o que a Bíblia diz, com o que a lei de Deus diz. Ensinam que você deve aceitar a Cristo como Salvador, mas uma vez que você o aceita, não falam das reais necessidades de mudança. E é por isso que você encontra tantas pessoas hoje que dizem-se ser cristãs, mas a vida que elas levam nada mudou da vida pregressa antes do seu encontro declarado com Jesus. Mas Cristo não nos chama para continuar no pecado. Cristo nos chama para uma vida de mudanças, de santificação, uma vida de acordo com todos os princípios ensinados por esse livro. É por isso que em todos os cultos religiosos, esse livro tem que ser aberto, tem que ser estudado. Nós temos que saber o que é certo, o que é errado. Nós temos que conhecer a vontade de Deus. Nós temos que saber o que é a lei de Deus, quais são os princípios da sua palavra. E hoje estamos vivendo aquilo que o profeta declarou no passado: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Muitos estão na ignorância, ignorantes dos princípios da palavra de Deus que devem ser vividos para uma vida de santificação. Mas há uma terceira implicação que eu já mencionei para vocês. Jesus, ele não apenas nos salva e alimenta a nossa vida espiritual, ele oferece um modelo a ser seguido numa vida de santificação, mas ele também nos chama para o serviço. Daí o sacerdócio universal de todos os crentes. Eu e você temos que desempenhar o nosso ministério. De acordo com os dons que Deus nos deu, nós temos que exercer algum ministério em prol do Evangelho. Eu quero convidar você a buscar de Deus sabedoria para usar todos os dons e talentos que Ele tem concedido a você, para que você seja uma bênção na vida de outros, um instrumento de transformação, de salvação. Essas são as implicações maravilhosas que a lição de terça trouxe. Agora, na lição de quarta, a cruz teve um custo. O custo do perdão. Hebreus 9, 28, a lição nos diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Interessante que esse texto, a lição trouxe Hebreus 9, 22 a 28, mas eu quis destacar o verso 28 porque ele fala sobre dois momentos especiais aqui. Está lembrado que no sistema israelita, a purificação do pecado ou a expiação do pecado, ela acontecia em dois momentos? Está lembrado disso? A primeira etapa era durante o ano, ao longo do ano, quando os pecadores, cônscios dos seus pecados, buscavam o santuário e o sacerdote para confessar então ali o seu pecado, para oferecer ali o seu sacrifício e obter o perdão. Uma vez feita a cerimônia, o israelita podia voltar para casa na certeza de que o seu pecado foi perdoado. Agora, este pecado confessado e perdoado era transferido para o santuário. E aqui vinha a segunda fase de perdão. Uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, o santuário tinha que ser purificado, ou seja, os registros dos pecados que lá ficavam ao longo do ano deveriam ser agora completamente apagados. Então, esse verso específico de Hebreus 9 está nos falando a respeito de duas fases do ministério de Cristo. Exatamente duas fases nos dois compartimentos do santuário, no Santo e no Santíssimo. No Santo, ele atua como sacerdote, ele nos recebe quando vamos até o santuário pela fé, quando confessamos o nosso pecado. E no Santíssimo, ele estabelece o juízo. Como sumo sacerdote, ele julga. Agora, olha que interessante. No dia da expiação, Deus purificava o santuário. E quando ele fazia isso, ele liberava a sua responsabilidade judicial pelo pecado e transferia essa responsabilidade sobre o bode Azazel, que era um símbolo de Satanás. Esse sistema em duas fases permitia que Deus mostrasse ao mesmo tempo que ele é justo e misericordioso. Misericordioso porque perdoa o pecador e oferece um sacrifício no lugar dele. E justo porque ele finalmente vai punir o responsável final pelo pecado, que é Satanás. Qual foi o custo do perdão? Foi Cristo ter se entregado na cruz do Calvário
para ser o nosso perfeito sacrifício. E este perdão, esta expiação do pecado, ocorre em duas fases. E nós entendemos que desde o dia 22 de outubro de 1844, já estamos vivendo essa segunda fase, quando o santuário celestial começou a ser purificado. E por que é necessário um juízo? A purificação do santuário, um juízo no céu. Por que é necessário? Muitos se perguntam. É porque o juízo, ele vindica o caráter de Deus. O perdão dos pecados envolve duas fases, a mediação de Jesus. Ele carrega os nossos pecados como sacerdote e nos concede perdão. E no Santíssimo, ele realiza juízo e mostra a justiça divina em perdoar o pecador arrependido. Mas eu queria chamar a sua atenção para um texto que a lição trouxe na parte de quinta-feira. E aqui nós temos um texto da autora Ellen G. White, que está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 450, onde Ellen G. White escreveu assim: o homem não pode por si mesmo defender-se dessas acusações. Quais acusações? De que ele é um pecador, de que ele cometeu pecados. É Satanás quem o acusa diante do trono de Deus. Em suas vestes manchadas de pecado, confessando sua culpa, ele perante Deus. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta um eficaz rogo em favor de todos os que, mediante arrependimento e fé, confiaram a ele a guarda de sua vida. Defende-lhes a causa e derrota o seu acusador com os poderosos argumentos do Calvário. Deixa eu fazer uma pausa nessa leitura para dizer para você o seguinte: quando Satanás nos acusa diante do tribunal divino e diz que pastor Arilton tem que ser morto porque ele é um pecador, Cristo se intercede, ou Cristo intercede a meu favor e diz assim: ele merece a morte. De fato ele pecou, mas eu paguei o preço do pecado que ele cometeu. E eu sofri a morte no lugar dele, para que ele viva. Essa é a estranha obra de Deus, como diz Lefebvre, aquele grande herói de Deus da Idade Média. O justo morre para que o pecador viva. Essa é a manifestação da graça de Deus. Jesus se interpõe e apresenta o Calvário como argumento. Sua perfeita obediência à lei de Deus, até a morte de cruz, conferiu-lhe todo o poder no céu e na terra, e ele pleiteia de seu Pai, misericórdia e reconciliação para com o homem culpado. Você ouviu o que eu li? Sua perfeita obediência à lei de Deus. Não é a minha perfeita obediência, porque a minha obediência nunca será perfeita. Prova disso, que nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias. Nós somos falhos. Mas o que está em jogo no juízo não é a sua obediência, mas é a obediência dele, de Cristo. E ela é perfeita. Então, é a perfeita obediência de Cristo que me confere a salvação e a vida eterna. Extraordinário isso. Mas, conquanto devamos reconhecer, continua Ellen G. White, devemos reconhecer o nosso estado pecaminoso, temos que confiar em Cristo como nossa justiça, nossa salvação e nossa redenção. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Olha aqui, você não pode contestar. É verdade que nós somos pecadores. É verdade que nós falhamos. O diabo está nos acusando, ele tem motivos para nos acusar. Mas, conquanto devamos reconhecer nosso estado pecaminoso, temos que confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção.
Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos fundamentais, não em nossos méritos, mas nos dele. Você quer um texto mais maravilhoso do que este? Falando a respeito da graça de Deus, da substituição que Jesus fez ao oferecer-se sobre a cruz do Calvário? É por isso que a lição trouxe o tema, o sacrifício perfeito, o substituto perfeito. Jesus é tudo isso. E no juízo, o caráter de Deus será claro. Quando ele salva estes e condena aqueles, vai ficar patente para o universo de que Deus foi justo em salvar quem quis ser salvo e condenar quem não quis ser salvo. Eu não sei quem é você que está assistindo esse vídeo agora, mas deixa eu dizer para você uma coisa com todo o carinho que você merece. Todos nós temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Ainda que separados por credos, por cores, por religião, por geografia, por valores de vida, ainda que separados, todos nós temos um céu a alcançar. E se você não estiver nesse céu, você vai ser destruído no fogo eterno, que nós chamamos de inferno. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua decisão? Eu e você precisamos estar atentos a isso. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, meu prezado amigo, esse livro tem que ser o livro texto diário de nossas vidas. Nós precisamos gastar tempo com ele todos os dias, para entendermos o maravilhoso plano da salvação e para nos prepararmos para o glorioso dia em que Jesus deixará o santuário celestial e voltará a essa terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para buscar a todos aqueles que o aceitaram como Salvador. Eu espero que você o aceite, se você ainda não aceitou. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo perfeito sacrifício realizado por Cristo na cruz do Calvário. Nos ajuda hoje a entendermos esse maravilhoso amor e a respondê-lo de forma positiva. Que o nosso coração se abra à influência do Teu Espírito e que a nossa vida esteja em Tuas mãos. Eu oro por esse amigo, por essa amiga que ainda não tomou sua decisão por Cristo. Que o Teu Espírito Santo trabalhe nesse coração e os motive a fazer a decisão mais especial que o ser humano pode tomar, de aceitar a Cristo como Salvador. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, obrigado, amiga, por essa meia hora, 33 minutos que passamos juntos hoje. Você já é inscrito aqui no canal Arilton Oliveira? Se ainda não, se inscreva agora. Se você curte o nosso conteúdo, deixa aí o seu like. E ative o sininho também para você receber as novidades. E eu tenho mais um pedido para fazer para você. Pega o link dessa live ou desse vídeo sobre a lição da Escola Sabatina e partilha com seus amigos, com seus parentes. Se você gosta da lição, partilha com outras pessoas para que mais e mais pessoas também aprendam da Palavra de Deus. Tá bem? Muito obrigado por sua companhia. Que Deus te abençoe grandemente e a gente se encontra aqui no meu canal no próximo vídeo. Um abraço.